Olá, eu sou Cristiane Galucci, da GVI Advocacia, e diante da pandemia do coronavírus que nós estamos vivenciando, o governo publicou no dia 22 de março a medida provisória 927, que alteram regras no direito do trabalho. Quais são essas regras? Referente ao teletrabalho, ao acordo, à concessão de férias individuais, a concessão de férias coletivas, a suspensão do fundo de garantia, a compensação de banco de horas e a antecipação de feriados. Eu vou explicar cada uma dessas regras para vocês. A medida provisória 927, ela abrange os trabalhadores de contrato CLT, os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários e os trabalhadores domésticos do teletrabalho. Com a medida provisória, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, ou trabalho remoto, ou qualquer outro tipo de trabalho à distância. E ele poderá também retornar o funcionário para o trabalho presencial, independente de qualquer situação, ficando ao seu critério. Essa alteração, ela dispensa o registro no contrato de trabalho do funcionário. Das férias coletivas. A medida provisória, ela trouxe duas mudanças com relação às férias coletivas. O empregador, ele tem que comunicar o conjunto de empregados com antecedência mínima de 48 horas. E ele não tem a responsabilidade, ele não tem a obrigação de registrar essas férias coletivas nos órgãos exigidos pela CLT. Antecipação das férias individuais. Foram 4 mudanças que tiveram pela nova medida provisória, tá? O aviso das férias, que o empregador ele tem que informar o trabalhador 48 horas antes, por escrito ou por meio eletrônico. A concessão das férias pelo período aquisitivo. Com a MP, não é mais exigido esse período aquisitivo e o mínimo que você tem que conceder de férias para o trabalhador são 5 dias. Com relação ao pagamento, antes você tinha que pagar as férias do trabalhador 2 dias antes dele gozar. Com a MP, você pode pagar até o 5º dia útil do próximo mês. E 1/3 das férias, que é a 4ª mudança, você pode pagar depois das férias até o pagamento da gratificação natalina, que é o 13º salário. Outro ponto importante com relação às férias individuais é que o empregador ele poderá suspender as férias de quem trabalha na área da saúde ou funcionários que trabalham em áreas essenciais. Do banco de horas. A medida provisória também trouxe com relação à compensação das horas através do banco de horas. E como que vai funcionar essa questão? O empregador, ele poderá fazer o banco de horas por acordo coletivo ou acordo individual. E o prazo para compensação desse banco de horas agora será de 18 meses, uma mudança aí com relação à CLT. 18 meses a contar do encerramento da calamidade pública. Como poderá ser compensado esse banco de horas? O funcionário poderá fazer 2 horas a mais do seu dia de trabalho, porém não poderá exceder as 10 horas. E também a compensação poderá ser feita por determinação do empregador. Da suspensão das exigências administrativas da saúde e da segurança do trabalho. A medida provisória trouxe que estão dispensados os exames admissionais e periódicos, porém, o exame demissional, ele é obrigatório. Então, independente de qualquer coisa, você tem que fazer, se você demitir algum funcionário, deve realizar o exame demissional. Do aproveitamento e da antecipação de feriados. A medida provisória 927 também trouxe essa regra, onde o empregador poderá antecipar os feriados não religiosos, então os feriados federais, estaduais, distritais e municipais. Os feriados religiosos, ele pode
ser realizado, pode ser compensado, desde que haja um acordo entre as partes. E esse acordo tem que ser por escrito. O empregador, ele tem o prazo também de 48 horas para comunicar os empregados referente a essa compensação de feriados e informar quais são os feriados que vão estar sendo compensados. Minha opinião com relação à compensação dos feriados é que não existe um limite na medida provisória. Então, o empregador ele pode conceder esses feriados, a compensação desses feriados esse ano, o ano que vem. Então, eu acredito que o correto seria ter uma limitação. Então, o ideal é que se houver qualquer tipo de compensação de feriados, que seja dentro do ano de 2020, para que não tenha um prejuízo futuro ou uma ação trabalhista. A medida provisória também trouxe mudanças com relação ao FGTS. O empregador ele vai ter o direito de recolher a competência referente a março, abril e maio, que são vencimentos para abril, maio e junho, a partir de julho. E esse recolhimento poderá ser feito em até 6 parcelas no 7º dia de cada mês. Um alerta: somente terá direito a esse recolhimento, atrasado, desde que você declare na Secretaria da Fazenda até o dia 20 de junho. Você tem que comunicar, porque se não for comunicado, aí vai ser considerado como atraso. Comunicando e recolhendo no prazo determinado, você não incidirá multa, juros e nenhuma penalidade para o empregador. Outro ponto muito importante com relação à medida provisória 927 é que foi publicada no dia 23 de março a medida provisória 928, que revogou o artigo 18. Esse artigo ele tratava da suspensão do contrato de trabalho sem a contraprestação para o empregado. Então, esse artigo foi revogado no dia 23 de março pelo governo.